Beleza, pessoal. Então vamos começar. Só com uma breve revisão aqui do que a gente discutiu na aula passada. Na semana passada a gente começou a falar sobre notação diagramática, sobre os famosos diagramas de Feynman, para definir uma expansão perturbativa em teoria quântica de campos. A ideia para a aula passada já era ter entrado de fato em alguns diagramas, já ter mostrado a expansão da função de correlação de dois pontos na teoria lambda φ4 em termos de diagrama de Feynman, mas eu acabei tendo que parar a aula antes do que eu planejava. Então, deixa eu retomar aqui os elementos que eu introduzi na semana passada, que são basicamente a base para aquilo que a gente chama de expansão em termos de diagrama de Feynman. Tá? Na semana passada a gente discutiu a introdução de dois objetos. O primeiro deles é aquilo que a gente chama de propagador de uma teoria livre. Tá? Propagador, só para lembrar, vai ser a função de dois pontos, eu estou definindo direto no espaço de Fourier, e aí eu associo a essa função de dois pontos uma notação diagramática correspondente a uma linha. Então eu tenho momento P2, P1, então eu estou rotulando aqui uma extremidade com P2, a outra com P1, e se você quiser pensar num momento fluindo ao longo dessa linha, né, eu tenho momento P1 naquela direção, que seria equivalente a P2 nessa direção, dado que P1 mais P2 é igual a zero. Tá legal? Legal? Eu não introduzi isso na semana passada, mas uma outra notação que eu talvez valha a pena ter em mente aqui, vamos lembrar que isso daqui vai ter uma expressão do tipo G2, P1, 2π, a quarta delta de P1 mais P2, onde essa delta aqui ela é uma manifestação da conservação de momento na função de dois pontos. E aí eu vou definir esse G2 com variável P1 como sendo simplesmente a linha, e aí eu associo o momento fluindo ao longo da linha. Então não vou colocar as extremidades aqui, tá? Então isso daqui seria, se você quiser, você pode pensar que essa linha aqui corresponde a já remover a delta, o 2π vezes a delta da minha notação. Legal? A segunda notação introduzida, que é o segundo elemento para os diagramas de Feynman, foi dos vértices. Tá? E a ideia é que o vértice vai ser calculado dado uma ação de interação. Eu acho que talvez eu não tenha definido isso na semana passada, mas aqui é importante. Isso daqui é n derivadas funcionais em φ igual a zero. Então eu tomo n derivadas funcionais e tomo φ igual a zero. Tá legal? Isso daqui vai dar o que a gente chama de vértice de n pontos. Na verdade, esse vértice de n pontos, definido com n momenta, ele depende apenas de n menos 1. N menos 1 nas configurações de momenta, pelo fato de ter uma delta de conservação total de momento aqui. Legal? E a notação diagramática para esse cara chamado vértice é um ponto com várias linhas, n linhas, saindo desse ponto. Então, um vértice com várias linhas saindo ou convergindo para esse ponto. Tá legal? O exemplo que eu dei na semana passada, né, com relação a isso, vou só colocar aqui um exemplo, para a teoria lambda φ4, onde a ação de interação ela vai ser menos lambda sobre 4 fatorial φ elevado à quarta, o vértice de interação, então a gente tem um vértice de 4 pontos, então momento P1, P2, P3, P4, isso daqui vai ser menos I lambda, e aí eu tenho 2π à quarta, delta de P1 mais P2 mais P3 mais P4. Legal? Então, esses dois elementos, propagador livre e o vértice associado a uma interação de n pontos, são os elementos básicos para a construção de uma expansão de funções de correlação em termos de diagrama de Feynman.
Tá? O que a gente vai ver agora é o seguinte. A ideia vai ser, a gente vai utilizar um exemplo que a gente já sabe o resultado. Então, eu vou usar algo que a gente já calculou de forma analítica para construir a representação diagramática. E uma vez tendo a representação diagramática, a gente vai entender quais são as regras para cortar essa parte de fazer a dedução analítica e já ir direto para os diagramas. Tá legal? Então, deixa eu voltar no exemplo da função de 2 pontos. Até a ordem com contribuições até a ordem lambda, tá legal? A gente calculou isso na semana passada, vamos lembrar do resultado, a gente calculou φ de P1, P2, função de correlação para a teoria interagente, então não tem o zerinho aqui embaixo. Isso daqui deu G2 de P1, 2π a quarta, delta de P1 mais P2, certo? Mais menos I lambda sobre 2, G2 de P1. Na semana passada eu escrevi G2 de P1, G2 de P2. Agora eu vou simplesmente escrever G2 de P1 ao quadrado. Porque tem uma delta de P1 mais P2 multiplicando, então isso só é não nulo se P1 for igual a menos P2. E como G é uma função ímpar em P em D menos P, eu posso simplesmente colocar um G de P1 ao quadrado. Legal? Isso daqui vezes uma delta de 2π quarta, delta de P1 mais P2, e aí eu tinha aquela integral em D4 Q sobre 2π a quarta, G2 G2 0, né? G0, G2 0 de Q. Tá legal? Então, esse foi o resultado que a gente obteve. Isso daqui, mais contribuições de ordem lá. Esse foi o resultado que a gente obteve de forma analítica. Ou seja, a gente partiu de uma expressão envolvendo aquela série perturbativa que tinha uma somatória em K no numerador, uma somatória em K no denominador. Expandimos até ordem, até K igual a 1, tanto no numerador quanto no denominador. E aí a gente cancelou algumas coisas proporcionais a delta de 0 devido à expansão do denominador, enfim, que cancelava com o numerador. Legal? E esse foi o resultado final. Eu vou dar um passo atrás com relação a esse resultado e vou escrever uma versão que eu não escrevi na aula passada, que vai ser o seguinte: isso daqui pode ser reescrito que é a seguinte: função de 2 pontos de P1, P2 igual. Isso daqui é uma função de 2 pontos da teoria livre. Então, isso daqui vai ser o valor esperado no vácuo de P1, P2 da teoria livre. Certo? Mais, e aí eu vou reescrever isso daqui da seguinte forma. Deixa eu só ver se eu estou colocando os fatoriais ali. Não. Vou reescrever isso daqui da seguinte forma. Mais 12
tá? Sobre 12i lambda sobre 4 fatorial. Tá legal? Isso daqui vezes uma integral em D4 que chapéu. Lembra aquela notação? O D4 que chapéu era D de Q1, Q2, Q3, todos normalizados pelo 1 sobre 2π a quarta, com uma delta de conservação total. Tá? Deixa eu só colocar isso aqui direitinho para ficar sem ter dúvidas. D4 que chapéu. Valor esperado no vácuo de φ de P1, Q1, do valor esperado no vácuo da teoria livre, vezes valor esperado no vácuo de φ de P2, Q2, da teoria livre, vezes o valor esperado no vácuo de φ de Q3, Q4, novamente, da teoria livre. Tá legal? Ok? Deixa eu... Arrependi de uma coisa aqui. Vou colocar isso aqui como sendo 1 sobre 2 mesmo. E aí... Só vou colocar o menos i lambda. Tá? Eu não vou colocar aquele... Não vou restaurar aquele 12. Tá? Vamos começar agora a usar essa notação aqui, ali. Tá? Vou fazer o seguinte. A função de 2 pontos da teoria interagente. Bom, isso daqui mais termo de ordem mais alta, né? Ela vai ser... o que é esse primeiro termo aqui? Essa linha. Então, P2, P1. Quando eu tiver o P2 e P1, não preciso me preocupar em colocar o momento certinho de momento, né? Mais 1/2, tá? Da integral. Então, deixa eu colocar isso aqui embaixo. Mais 1/2 da integral em D4 que tio. Lembra qual que era a diferença do que tio para o que chapéu? O que tio era só o produto de DQs. O que chapéu é o produto de DQs vezes 2π delta. Então eu estou fatorando a delta, estou tirando a delta aqui do meu elemento de integração. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse vértice vem com uma delta. Então isso daqui eu posso reescrever como sendo: o vértice é menos i lambda 2π a quarta delta. Então isso daqui vai ser um vértice de Q1, Q2, Q3, Q4. Os momenta associados ao vértice são determinados pelos momentos que estão na delta. É uma delta vindo aqui desses Qs, né? Então é uma delta de Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Então tem um vértice com momento Q1, Q2, Q3, Q4. Certo? Vezes, e aí eu tenho 3 propagadores. Eu tenho um propagador indo de P1 para Q1. Eu tenho outro propagador de P2 para Q2. E eu tenho outro propagador de Q3, Q4. Tá legal?
isso daqui mais contribuições de ordem lambda ao quadrado. Ok? Bom, agora a ideia aqui vai ser a seguinte. Eu vou começar a utilizar que a multiplicação de vértices com propagadores, quando o rótulo de momento é o mesmo, eu posso simplesmente juntar as linhas. Então, a nossa convenção aqui é a seguinte, né? Por exemplo, suponha que eu tenho um vértice Q1, Q2, Q3, Q4, multiplicando um propagador P, Q1, tá? A nossa convenção é que isso daqui é igual a P, Q2, Q3, Q4. E aí a linha aqui do Q1, ela juntou com o propagador. Ok? Tá? Essa é a nossa convenção de como lidar com diagramas. São regras que a gente está definindo. Tá? O ponto é que essas regras mantenham consistência com a expressão analítica. Tá? Bom, então eu vou juntar cada um deles. Tá legal? Deixa eu fazer um passo que seria um pouco mais extenso aqui então. Eu tenho φ de P1, P2, P2, P1, mais, e aí eu fico com 1 meio da integral em D4 que é tio, e aí o que vai entrar aqui dentro vai ser P2, Q2, Q3, Q4, Q1, P1. Tá legal? Peguei cada um dos meus propagadores e só grudei na perninha do vértice com o mesmo rótulo. Tá? Ok? Bom, cada um desses propagadores ele vai ser proporcional a uma delta. Então aqui eu tenho, esse cara vai me dar uma delta de Q2 mais P2, tá? Esse cara vai me dar uma delta de Q1 mais P1. Na verdade é 2π elevado à quarta vezes delta, né? Mas eu vou colocar só a delta. E esse cara aqui vai me dar uma delta de Q3 mais Q4. Né? E esse vérticezinho aqui me dá uma delta de Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Tá? Eu posso começar a integrar nas deltas agora. Tá legal? Quando eu integro na delta de Q1, o Q1 vira menos P1. Então aqui vai virar menos P1. Quando eu integro na delta de Q2, o P2 vira menos... Desculpa, quando eu integro na delta de Q2, o Q2 vira menos P2. Então aqui vai ficar, essa delta aqui vai virar delta de menos P1 menos P2. E aí agora eu posso escolher uma delas aqui para integrar. Se eu integro, por exemplo, em Q3, o Q3 vira menos Q4. E aí Q3 mais Q4 é igual a zero. Isso aqui só vira uma delta de P1 mais P2. Conclusão. Eu integrei na variável Q1, Q2, Q3.
Sobrou uma integral na variável Q4, que eu não consigo usar uma delta para integrar, porque a delta agora não depende mais de Q4 explicitamente. Tá? E eu posso, já que eu integrei nas deltas, eu não preciso mais desses rótulos internos aqui. Esses rótulos internos, eles estavam para me lembrar quais eram as deltas de conservação. Agora eu posso trocar para essa notação aqui de baixo, né? Vamos pensar assim. Então, após as integrações em Q1, Q2 e Q3, a gente obtém P2, P1 mais 1 meio. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, ao invés de denotar explicitamente a variável da integração em Q, eu vou simplesmente denotar isso da seguinte forma, onde fica subentendido que aqui eu tenho P2 e P1, tá? Aqui dentro eu vou ter um certo momentum Q aqui dentro, fluindo nesse círculo, tá legal? E fica subentendido que fechar essa linha aqui corresponde a uma integração na variável correspondente. Então essa é a nossa convenção. Tá? Então uma linha fechada numa dada variável corresponde a integrar nessa variável. Tá? Essa é a correção em loop aqui. No jargão, essa é a correção em loop. Essa vai ser, então isso daqui seria mais ordem lambda, né? Então já introduzindo um jargão aqui. Essa linha fechada é aquilo que a gente chama de loop, ou laço, tá? Então essa daqui seria uma correção loop, um diagrama que envolve um loop, tá? Diagrama que não envolve nenhum loop é aquilo que a gente chama de diagrama a nível de árvore. Então essa seria a contribuição a nível de árvore, essa seria a contribuição a um loop. Nesse caso, a contribuição ao loop corresponde à contribuição em ordem lambda. Legal? Em geral, você tem uma correspondência entre número de loops e número de acoplamentos, ordem de acoplamentos. Mas não necessariamente é um igual ao outro, tá? Então, por exemplo, se você... Depois a gente faz aqui o Φ3. No caso do Φ3, a correção ao loop vai ser a ordem acoplamento ao quadrado. Tá? Então, é isso aí. Essa é a notação diagramática agora para função de dois pontos de uma teoria lambda Φ4. E aí aqui fica subentendido o seguinte: esse diagrama aqui, P2, P1, é igual a uma integral em D4 Q. Essa daqui é a nossa variável Q4, né? Mas eu estou integrando, então tanto faz chamar de Q4 ou de Q. G02 de Q vezes 2π a quarta de P1 mais P2. Tá? Por enquanto eu estou carregando essas deltas de conservação. Daqui a pouco eu vou começar a deixar as deltas de conservação implícitas também. Tá? Sempre vai ser proporcional a delta de conservação, então a gente não precisa ficar se preocupando tanto com ela. Tá? Desde que a conservação de momentum seja imposta de fato no diagrama. Legal? Dúvidas? Eu tenho, professor. Eu fico em dúvida como surge aquele vértice. Aqui? Eu peguei aí. Esse aqui. Esse vértice ele veio do... Aqui eu tinha I lambda e aqui no dq, vamos lembrar, o dq D4Q chapéu era o D4Q til
2π à quarta delta de Q1, Q4. Ah, tá. Tá? Então, eu transformei esse Q chapéu num Qtil, logo apareceu um 2π vezes esse delta. 2π vezes delta vezes I lambda é o vértice da teoria lambda Φ4. Beleza. Tá? Ok? Mais alguma dúvida? Bom, aqui a ideia, a gente partiu de um resultado analítico que foi calculado, enfim, um cálculo um pouquinho chato, né? Vários cancelamentos são necessários, tem que tomar cuidado de qual a ordem e tudo mais. Então, nesse ponto aqui, a introdução de uma notação diagramática é simplesmente perfumaria, né? Se esse for sempre o caminho de você fazer o cálculo analítico e depois chegar na notação diagramática. Mas a ideia é você fazer o percurso contrário. A ideia vai ser, agora que a gente sabe como interpretar diagramas, isso daqui pode ser generalizado, e a ideia é que você pode, de fato, calcular em ordens mais altas. Quer dizer, calcular contribuições de ordem mais altas, ou calcular outras funções de correlação e tudo mais. E você vai enxergar um certo padrão dos diagramas que são gerados. Tá? E aí você pode criar um atalho para calcular as funções de correlação sem passar pela parte analítica, você vai direto para a parte diagramática. Isso permite você simplificar um monte de conta intermediária e no final, quando você identifica um número razoavelmente pequeno de diagramas, aí sim você retorna para a expressão analítica. Tá? Então, nesse caso aqui, suponha que a gente não tivesse feito tudo isso na aula passada. O ponto de partida seria esse daqui, seria essa expressão, e aí dessa expressão a gente determina essa integral. Tá? Em geral, aquilo que a gente chama de regras de Feynman, né? Deixa eu só, antes de falar das regras de Feynman, deixa eu só comentar de um outro termo que a gente encontrou na semana passada, só para ver como que ele fica em termos de diagramas. E aí, inclusive, a gente pode justificar uma nomenclatura utilizada, né? Na última aula, a gente encontrou um termo desse tipo aqui, menos I lambda. Na aula em si eu não coloquei o menos I lambda, tá? Mas, enfim, basta pegar uma das expressões que a gente calculou na aula e multiplicar por menos I lambda. Integral em D, que é chapéu, de 0, φ de Q1, φ de Q2, φ de Q3, φ de Q4. Tá? De onde que veio esse termo? Aqui, onde que apareceu na semana passada? É o segundo, não é? Porque você tinha. Eram 3 termos na verdade, né? Na situação, não era? Ele era o terceiro termo do numerador, só que o numerador estava multiplicado por uma função de 2 pontos de P1 e P2. E no denominador ele era o primeiro termo. Porque no denominador a gente tinha 1 mais 3 vezes isso daí. Tá? Então esse daqui é basicamente essa daqui era aquela contribuição advinda do denominador. Ou uma das contribuições advindas do numerador que cancelava com o denominador. Isso daqui em notação diagramática vai ser o quê? Eu tenho um vértice de Q1, Q2, Q3, Q4. Eu integro
D4, chapéu, tio agora, tá? E aí 2 propagadores, Q1, Q2, Q1, Q3, Q4. Essa linha, ela entra aqui, essa linha entra aqui. De tal forma que isso daqui vai corresponder a algo desse tipo aqui, né? Posso deitar ele? Vai ser algo desse tipo aqui. Tá? Ou seja, é um diagrama sem nenhuma perna externa. Uma bolha. Tá? Então, por isso que esse cara aqui recebe o nome de bolha de vácuo. Legal? Só para justificar essa nomenclatura. Mas, na prática, a gente não vai precisar se preocupar com diagramas de bolha de vácuo. Como a gente viu na semana passada, a gente viu isso acontecendo na ordem desejada do nosso cálculo, mas isso é uma propriedade geral. As bolhas de vácuo elas sempre se cancelam em passos intermediários. Então, a gente não precisa se preocupar com elas. Tá? Bom, então agora a gente está num ponto que a gente pode escrever as chamadas regras de Feynman. Só para ver se saquei o que está rolando aí. A gente, quando fizer as integrações, vai matar o Q1 com Q2 e o Q3 com Q4 dentro do delta de Q1, Q2, Q3, Q4. E vai isso sobrar dá um delta de zero, zero. que é basicamente aquilo que rolou lá no passado, e a gente jogou para o outro lado e deu um novo nome para o... Quando a gente estava no oscilador harmônico. Não. Aquilo lá a gente... tipo, lá mais ou menos, né? Lá o que delta. aconteceu foi, a gente teve um delta de zero que apareceu e a gente subtraiu uma contribuição que seria a hamiltoniana do vácuo. A gente definiu uma nova hamiltoniana como sendo a hamiltoniana física. Tá? Aqui nesse caso, esse delta de zero ele desaparece por um cancelamento entre termos do numerador e termos do denominador. Então a gente não precisa redefinir nada nesse caso. Tá? Bom, então vamos definir então as chamadas regras de Feynman. Bom, o primeiro passo vai ser dado uma ação, identificar propagadores e vértices. Tá? Então, dada uma ação, você identifica quais são as contribuições quadráticas para essa ação e isso vai te dar quais são os propagadores disponíveis. Até agora a gente está lidando com ações envolvendo um campo só. Então, o único propagador que vai ser de escalar para escalar. Mas, por exemplo, suponha que você tivesse uma ação que também tivesse um setor eletromagnético. Você vai ter um setor quadrático no campo AMI. E aí você vai ter um propagador associado a AMI e ANI. Suponha que você tenha a ação de um campo escalar complexo. Você vai ter um propagador de Φ para Φ estrela. Φ com o campo conjugado dele. E assim por diante. Tá? Os vértices são as contribuições advindas do termo de interação. Então, até agora a gente viu, quando a gente trabalhou com interação, a gente considerou a interação lambda φ4. Então, o único vértice foi o vértice quártico, o vértice de 4 pontos. Se eu tivesse incluído também um termo do tipo lambda φ ao cubo, eu teria um vértice de 3 pontos. Lambda φ à quinta, eu teria um vértice de 5 pontos. E assim por diante. Legal? Então, eu olho para a minha ação, identifico quais são os propagadores disponíveis e quais são os vértices disponíveis. Ok? E identifico quais são os acoplamentos disponíveis.
Segundo passo, em uma dada ordem dos acoplamentos, então, daqui é para função de n pontos, tá, pessoal? Só para deixar claro. Desenhar todos os diagramas com N linhas externas. Excluindo bolhas de vácuo. Então, como eu sei que as bolhas de vácuo elas vão se cancelar, não preciso me preocupar em desenhar as bolhas de vácuo. Tá? E quais são os diagramas que eu vou desenhar? Basicamente eu tenho que, pelo número de vértices e pelos tipos de vértice, eu identifico qual é a ordem dos acoplamentos. A gente já vai ver isso na sequência, tá? Então a gente já vai ver como fazer isso na sequência. Próximo passo. O próximo passo vai ser identificar a multiplicidade de cada diagrama. Isso vai implicar num fator multiplicativo. Tá? Multiplicidade eu quero dizer de quantas formas diferentes eu posso montar cada um dos diagramas. É isso que vai explicar, por exemplo, esse fator 1/2 aqui. Tá? E por fim, converter em expressões matemáticas. Legal? Aí, no caso, o fator meio indica que eu teria duas formas de montar. A gente já vai ver como contar. Tá? Então, bom, as regras são essas. Vamos tentar agora aplicar essas regras de novo para teoria lambda phi 4. Então, vamos pegar a aplicação lambda phi 4. Aplicação.
Bom, vamos começar com a função de 2 pontos. Novamente. Vamos fazer a função de 2 pontos, depois a gente rabisca algumas coisas com relação à função de 4 pontos. Bom, vamos tentar aí, vamos fazer a função de 2 pontos até a ordem lambda ao quadrado. Então, ordem lambda 0, lambda 1, lambda ao quadrado. Ordem lambda elevado a 0. Bom, ordem lambda elevado a 0, eu não tenho nenhum vértice, porque cada vértice vem com um fator lambda. Tá? Então a única coisa que eu posso usar é um propagador. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho P2, P1. Isso é isso. E o fator de multiplicidade é 1, porque, enfim, não tenho muito o que fazer com relação a isso. Tá? Ordem lambda 1. Ordem lambda 1. Cada propagador vem com, quer dizer, cada vértice vem com lambda. Então, nesse caso, eu tenho um vértice. Quais são as possibilidades? Um vértice e 2 pernas externas. Basicamente, eu tenho essa possibilidade aqui. Certo? Alguém enxerga mais alguma? Que eu posso construir com um quadrivértice e com 2 pernas externas? Bolha de vácuo. Bolha de vácuo. Não, estou excluindo a bolha de vácuo pela regra, né? Se eu não estivesse excluindo a bolha de vácuo, teria essa possibilidade aqui. Só que elas se cancelam, então eu estou excluindo. Rapaz, eu vou falar uma parada que não sei se faz sentido, mas ó, Não faz. se a gente. Ok. Se a gente tivesse escolhido integrar não em Q3, mas em Q4, o traço do vetor momento sairia do Q4 para o Q3. Ao invés de ter a setinha do Q indo da esquerda para a direita, teria da direita para a esquerda. Seria uma outra contagem? Não. Ok. Como é que a gente conta isso daqui? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho um vértice, 2 propagadores. Tá? Vamos pensar em quantas formas diferentes eu posso montar isso daqui. Eu posso, partindo desse... Bom, aqui eu tenho P2 e aqui eu tenho P1. Então eu estou fixando P2 e P1. Desse vértice, quer dizer, dessa extremidade, eu tenho que conectar com o vértice. Para esse cara, eu tenho 4 possibilidades de conexão. Posso conectar com esse, com esse, com esse ou com esse. Puta, tem 3. Desse com esse, eu tenho 3 possibilidades. E agora sobrou só uma possibilidade. Tá? Então, o fator que vai surgir daqui vai ser 4 vezes 3 vezes 1 dividido pelo 4 fatorial, que era o fator que vinha junto com a ação de interação. A ação de interação era 1 sobre 4 fatorial lambda φ4. Tá? E esse é o primeiro termo. Vamos lembrar aqui na nossa expansão perturbativa, né? A gente tinha no numerador, somatório em K, 1 sobre K fatorial, valor esperado de alguma coisa, ação de interação elevado a K. Esse termo ele vem do K igual a 1. Então eu tenho 1 sobre 1 fatorial. E aqui eu tenho 1 sobre 4 fatorial. Se eu tivesse num termo K igual a 2, a gente vai se deparar com isso daqui a pouco, aqui a gente teria 1 sobre 2 fatorial e aqui 1 sobre 4 fatorial ao quadrado. Para cada 1 sobre 4 fatorial para cada vértice. Tá? Mas enfim, usando isso daqui
fator aqui, né? Ele é igual a 1 sobre 2, né? Então, isso daqui é igual a 1 sobre 2. Então, esse é o fator de multiplicidade que a gente tem que multiplicar o diagrama. Tá? E aí, para converter isso na expressão matemática, basta utilizar vértice igual a menos i lambda, integral em Q de um propagador. Tá? Agora, ordem. Agora sim a coisa vai começar a se pagar, né? Porque até aqui a gente está reproduzindo algo que a gente já tinha calculado. Agora a gente vai fazer algo que a gente não tinha calculado ainda. E que para calcular daria bastante trabalho, porque, vamos lembrar, para a função de 2 pontos, ordem lambda ao quadrado, a gente tinha que calcular a função de 10 pontos no teorema de Wick. Quanto que era mesmo? Era 900 e blau termos. Quais são as possibilidades nesse caso aqui? Você tem 2 vértices. Agora eu tenho lambda ao quadrado, então eu tenho 2 vértices e tenho 2 linhas externas ainda. Bom, vou desenhar e vocês... Você pode sair e fazer um vindo para o outro. Eu tenho essa possibilidade, 2 vértices, 2 linhas externas, certo? Eu tenho essa possibilidade, 2 vértices, 2 linhas externas. E eu tenho essa possibilidade. Tá? 2 vértices, 2 linhas externas. Ok? Vamos contar a multiplicidade de cada um deles. E ali eu estou descartando todas as possibilidades de bolha de vácuo. Legal? Eu teria, a princípio, várias outras possibilidades envolvendo bolha de vácuo. E se você incluir todas as possibilidades de bolha de vácuo e somar todos os fatores de multiplicidade, vocês vão obter aquele 900 e alguma coisa que eu falei na semana passada. Nesse caso, como a gente está já excluindo as possibilidades de bolha de vácuo, a gente não, ao somar a gente não obtém 900 e alguma coisa. Então, a gente já está jogando parte das contribuições fora. Vamos começar pelo primeiro ali. Então, tem um vértice, outro vértice, 2 propagadores. Tá? 2 linhas externas. Vou começar com esse daqui. Quantas possibilidades que eu tenho de ligação para esse cara? É aquela primeira, 4 vezes 3 vezes 1. Não, porque eu posso escolher ou esse vértice ou esse vértice. Ah, Então, tenho 8 possibilidades a princípio. Tá? E agora para esse daqui? 7. Não. Porque eu estou escolhendo esse diagrama. Então, esse cara tem que estar necessariamente ligado a esse vértice. Então, 4. Tá? Agora, daqui, esse cara não pode ligar com ele mesmo. Caso contrário, ele não produz aquele diagrama. Então, desse cara eu tenho 3 possibilidades conectando os 2 vértices. Daqui eu tenho mais 2. Daqui eu tenho 1. Tá? Então, esse daqui vai dar 8 vezes 4 fatorial. Certo? Ok? Vezes 1 sobre 4 fatorial. 4 fatorial. Advindo ali do meu interação ao quadrado. Vezes 1 sobre 2 fatorial. Que vem do 1 sobre k fatorial aqui. Tá? Quanto que vai dar isso daqui? Esse 4 fatorial corta com esse 4 fatorial. 8 eu posso escrever como sendo 2 vezes 4. Aí esse 2 cancela esse 2. 4 sobre 4 fatorial dá 1 sobre 6. Certo? Então, o fator de multiplicidade nesse caso vai ser 1 sobre 6. Desculpa, não entendi. Tá, vou voltar. Tranquilo. Eu tô contente de eu não ter me enrolado até agora aqui.
Eu sempre me enrolo. O Vitor tá de prova quando a gente tentou discutir isso, que eu desisti no meio do caminho. Deixa eu retomar tudo aqui. Vamos lá. Então, o ponto é, eu quero determinar quantas configurações possíveis para montar esse diagrama. Tá? Então, bom, daqui para cá tendo 8, é porque para esse cara, tanto faz eu ligar com esse vértice ou com esse vértice. Tá? Então, tem 8 possibilidades aqui. Tem 4 linhas em cada um deles. Tá? Daqui para cá, desse vértice, dessa extremidade, eu não posso mais conectar com isso daqui. Porque se eu conectasse com isso, eu não teria aquele diagrama lá. Ok, eu tenho que Tá. ter 2 vértices. Oi? É porque a ideia é que tem que ter 2 vértices. Não, não é que tem que ter 2 vértices, mas sim que os 2 vértices... Esse daqui também tem 2 vértices. Mas a ideia é que, nesse caso, se você quiser, né, você pode pegar aquele diagrama ali. Se você conectar, você vai ter o último Eu acho que talvez seja mais fácil decompor o diagrama de uma forma um pouquinho diferente. Então, o diagrama é esse, tá? Isso daqui é igual a isso, isso, tá? Esse cara, ele pode se conectar com qualquer um dos pontos dos 2 vértices. Então, obtenho 8. Tá? Agora, o meu ponto era o seguinte, se eu conecto esse cara com isso aqui, por exemplo, então eu não consigo mais formar aquela estrutura desses 3 propagadores conectando entre si. Então, isso daqui daria outro diagrama, não dá o diagrama que a gente está interessado. Então, eu tenho que necessariamente conectar a esse vértice aqui. Então, aqui eu fico com 4 possibilidades. Aquela outra situação vai dar o último diagrama aqui, correto? Aquela outra situação provavelmente dá o último diagrama, é isso. Agora, para poder formar aquilo lá, toda linha desse vértice tem que se conectar à linha desse vértice. Eu não poderia conectar nele mesmo. Caso contrário, eu cairia no segundo diagrama. Tá? Se eu, por exemplo, fechasse isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é o nosso segundo diagrama. Tá? Então, daqui eu tenho 3 possibilidades, daqui eu tenho 2 possibilidades, daqui eu tenho 1 possibilidade. Então, eu obtenho 8 vezes 4 fatorial. Aquele 1 sobre 4 fatorial, ele vinha daqui, do S int elevado a K. Esse termo vem de K igual a 2. 2 vértices, né? Então eu tenho 1 sobre 4 fatorial ao quadrado. E esse 1 sobre K fatorial produz um 1 sobre 2 fatorial a mais aqui. Tá rolando uma discussão fervorosa aqui. É uma discussão fervorosa ou é só um papinho amigável? É político o tema. Vamos lá. Bom, e aí é só desenvolver e vai dar 1/6 nesse caso. Ok? Entendi. Mesmo? Eu ainda. Desculpa ser chato, mas ainda fiquei confuso no 4 fatorial ali embaixo. Eu Esse entendi aqui. a formação do diagrama, esses 2 aí embaixo. Ah, tá. É porque isso daqui vem de vem de S int elevado ao quadrado. É o termo de ordem 2 da nossa expansão. O S int, por sua vez, vem com lambda sobre 4 fatorial. Então, cada um dos 4 fatorial produz aquilo ali. Ok. Tá? Certo, agora sim. Todo mundo parecia confuso. Vai levar um tempo ainda para eu absorver. Combinatório é um saco mesmo. Combinatório é feito para não se entender. Vamos lá, o segundo agora. O segundo vai ser o seguinte, a gente tem isso. Quem assistiu não vai entender nada.
O primeiro tem 8. Hum? O primeiro tem 8. Então, o primeiro vai ter 8 possibilidades, porque tanto faz eu escolher um vértice ou outro. O segundo vai ter 4. Primeiro o segundo vai ter 4, exato. O segundo vai ter 4. Vai ter 4. Tá? O terceiro vai ter 3, né? Até o 3 não muda, né? 3, 1, 1. Vamos lá, vamos com calma. Peraí, eu acho que esse é o que tem 3 vezes 3. Eita. É isso mesmo. Esse daqui, aqui na verdade vai ser um 3 vezes 3. Porque tanto faz qualquer uma perna dessa com qualquer uma perna de lá. Sim, verdade. Tá? E aí por fim sobra um. Tá? Aí isso daqui vai dar 8 vezes 4 vezes 3 vezes 3 sobre 4 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. Esse fator no denominador ele aparece para todos os diagramas nessa ordem. Uhum. Isso daqui vai dar 1 sobre 3, se eu não me engano. Isso mesmo? Não, 1 sobre 4. Agora, por fim, esse último aqui. Como que vai ser esse daqui? O primeiro, novamente, tem 8, porque tanto faz ligar nesse vértice ou nesse vértice. Tá? O segundo tem 3. O segundo tem 3, agora eu só posso ligar nesse vértice. Tá? Agora vai aparecer um 4, 4, porque você pode pegar um dos pés do vértice de baixo e ligar nos 4 de cima, ou o da direita e ligar Então, em qualquer um dos 4 de cima. Então vai dar 4, 4. Vamos ligar esse aqui no vértice de cima. Então aqui eu tenho 4. Agora eu tenho Digamos que eu peguei esse cara. Tá. Aí você não tem mais 4. Aqui eu tenho 4 opções. É verdade. Agora eu vou pegar esse cara, tem 3 opções. Tá. E sobrou um. E aí sobra uma opção. Certo. Isso daqui vai dar 8 vezes 4 vezes 3 vezes 3 sobre 4 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. É a mesma conta aqui de cima, né? Então 1 sobre 4. Então aqui deu 1 sobre 4 e aqui deu 1 sobre 4. Ok? Tá? Essa é a contagem a 2 loops. Aqui contribuição de ordem lambda 2 são contribuições a 2 loops. Eu tenho 2 loops em cada um deles. Legal? Agora vamos entender como... Bom, isso daqui a gente... desculpa, pessoal. Tá gravado, cara. É porque na gravação ficou pequenininho. Às vezes o 1 se torna 2 magicamente, aí eu fico... Nossa. Magicamente não. É um isomorfismo cuidadosamente realizado. Meu Deus. Faz parte da mágica Vai ficar... dificultar um negócio. Verdade. Só não entendi aquele 3 vezes 3 no segundo diagrama. Não, peraí, também perdi. Aqui é porque qualquer uma dessas linhas poderia ligar com qualquer uma dessas linhas aqui. Tá, isso aí faz sentido. Tá. E eu também não entendi o fator 1 sobre 2 fatorial. 1 sobre 2 fatorial é esse aqui. É 1 sobre k fatorial. Tem que lembrar de onde vem a expansão diagramática, né? Então o 4π fatorial vem do... O 4 fatorial, cada um sobre 4 fatorial vem do S int elevado a k. E o 2 fatorial vem... Do 1 sobre k fatorial. Isso. Essa contagem é válida porque eu estou fazendo uma teoria que é lambda phi 4. Então, se você tiver uma teoria diferente, você tem que rever a contagem. Tá? Bom, então vamos
escrever a expressão como um todo, né? Até a ordem lambda 2 agora. Isso daqui vai ser P2, P1 mais 1 sobre 2, P2, P1 mais 1 sobre 6. Mais 1 sobre 4. Mais 1 sobre 4. Ok? Mais ordem mais alta, né? Então, mais ordem lambda ao cubo. Fica para vocês se divertirem com ordem lambda ao cubo. Tá? Vamos transformar cada um desses diagramas em expressões matemáticas. Bom, o 1 e o 2 é trivial, né? O 1 vai ser g de p, esse daqui vai ser g de p1, 2π delta de p mais q. Esse daqui a gente já fez. Vamos fazer o de baixo agora. Então, esse cara aqui. Tá? P2, P1. Bom, eu tenho dois vértices. Isso me dá menos i lambda ao quadrado. Certo? Tenho dois propagadores externos. Um deles viria com P1 e o outro com P2. Mas como eu tenho uma delta de conservação, eu posso simplesmente colocar G2, 0, de P1 ao quadrado. Tá? E aí aqui eu tenho, vamos pensar o seguinte, aqui a gente precisa aplicar um pouquinho de conservação de momento. Tá? Vamos supor que eu coloque um momentum Q1 aqui dentro. Tá? Eu tenho duas linhas, quer dizer, eu tenho dois loops, né? Cada um dos loops vai trazer uma variável de momentum para ser integrada. Então eu vou ter uma variável Q1 aqui, eu vou ter uma outra variável Q2 aqui. Tá? E aí aqui eu tenho uma variável Q1 menos Q1 menos Q2. Certo? De tal forma que em cada vértice eu tenho soma de momento igual a zero. Tá? Então, quer dizer, aqui eu entro com P2, aqui vai sair P1 que conserva com P2. Né? Peraí que eu acho que eu estou fazendo besteira. Calma essa hora. Inclusive eu errei isso nas notas. Deixa eu desenhar isso daqui maior. Aparece na gravação. Tá alto o suficiente para aparecer a gravação. Vamos lá. Então, aqui vai ser o seguinte. Aqui eu tenho uma variável Q1. Aqui eu vou associar uma variável Q2. Aqui eu vou ter uma variável P1 menos Q1 menos Q2. Tá? Ok? De tal forma que agora sim as somas são iguais a zero. Tá? Então, isso daqui vai dar uma integral em Q1, 2π a quarta, uma integral em Q2, 2π a quarta, G0 de Q1, G0 de Q2, G2 de
P menos Q1 menos Q2. Bom, isso daqui vezes 2π delta de P1 mais P2, se você quiser. Tá? Da outra vez que eu dei um curso parecido com esse, lá no CBPF, eu inventei de calcular isso daqui explicitamente. Foi um grande erro. Eu tive que cancelar a aula 2 vezes porque eu não consegui calcular antes da aula. Até o momento que consegui. E eu não encontrava ninguém que já tinha calculado isso para me ajudar. Bom, agora o segundo diagrama. O segundo diagrama com P2, P1. Novamente eu tenho I lambda ao quadrado. Nesse caso eu posso associar um momento Q1 aqui e um momento Q2 aqui. Tá? E aí basicamente eu vou ter uma integral em... Bom, faltou os G's, né? G2, 0 de P1 ao quadrado. Aí eu tenho uma integral em D4 Q1 sobre 2π a quarta, G2, 0 de Q1 vezes uma integral em D Q2, 2π a quarta, G Q2, bom, vezes o 2π delta, né? 2π delta, tá? E por fim, eu tenho esse diagrama aqui. Aqui eu tenho P2, P1, aqui eu posso associar o momento Q2, aqui eu tenho o momento Q1, só que aqui eu também tenho o momento Q1 fechando o loop. Tá? Isso daqui vai me dar menos I lambda ao quadrado, G2 de P1 ao quadrado, integral em D4 de Q1, 2π a quarta, G0 de Q1 ao quadrado. Eu tenho um propagador aqui e outro propagador aqui. Tá? Vezes integral em 2π a quarta, G de Q2. Tá? Então, aqui eu tenho um propagador à esquerda e outro à direita, por isso que eu tenho esse G ao quadrado, mas ambos com o mesmo momento. E aqui eu tenho essa integral correspondente ao loop superior. Tá? Bom, em geral, o que acontece é o número de integrais que precisam ser calculadas num dado diagrama cresce conforme você aumenta o número de loops. Você tem um diagrama um loop, você tem que integrar uma vez no momento interno. Quando você tem uma integral 2 loops, tem que integrar 2 vezes, 3 loops, 3 vezes, e assim por diante. Tá? Nesses casos aqui, desses cálculos a 2 loops, a única integral realmente complicada é essa primeira aqui. Não que a segunda e a terceira sejam simples, mas, quer dizer, elas são simples se você souber resolver um loop. Porque essas duas aqui já aparecem em um loop. Então, aqui basicamente é o resultado a um loop ao quadrado, né? É aquele diagrama um loop ao quadrado. Então, ele vezes ele mesmo. Aqui vai ser o diagrama um loop vezes um outro diagrama que também pode estar relacionado com algo um loop. Então, essas daqui são razoavelmente simples de serem calculadas. Essa daqui que é chata de ser calculada. Em particular, porque quando você integra em uma das variáveis, o resultado vai envolver a outra variável que vai ser a variável de integração. E geralmente o resultado de uma integral dessa não é uma funçãozinha bonitinha. Então, cálculos, digamos,
realizar cálculos multiloops é toda uma linha de pesquisa à parte, tá? Então, nesse curso aqui, a gente vai focar basicamente em cálculo um loop, e é isso, já estamos contentes com isso. A 2 loops ainda existem técnicas razoavelmente gerais, daí por diante, acho que, pelo que eu sei, você tem que analisar caso a caso, enfim. Tem gente que dedica uma carreira a isso. Tá? Só não entendi a última. O que você falou que é o quadrado? Como é que é? Esse último termo é o quadrado. Esse aqui. Isso. Não, porque eu falei que esse daqui é integral um loop ao quadrado, né? Ah, não tô falando de baixo. O de baixo. Isso. Esse daqui, esse quadrado, é porque você tem um propagador e outro propagador. Um propagador aqui e outro aqui. Né? Ah, tá. Que dois? Não, aqui. Tá. Daqui é o meu 1 virando 2. 2. Esse curso aqui tem criptografia quântica embutida. Dúvidas? Vamos brincar um pouquinho com a função de 4 pontos, então. Antes de você apagar essa lousa, eu tenho uma dúvida, fiquei com uma dúvida sobre o fator de multiplicação. Por exemplo, quando tem o lambda 1, pensa aí, você falou que tinha 2 possibilidades de montar isso, sabe? Não, esse aqui. Esse aqui seria isso, né? Essa decomposição. Esse primeiro posso conectar 4 vezes, depois 3, depois 1, e aí eu divido por 4 fatorial, que é o que vem daqui. Não, isso sim. Mas aí, por exemplo, esse resultado final, no caso, o que ele significa, essa fração? É um fator multiplicativo Só só. fator multiplicativo. Eu vou multiplicar isso na minha expressão. Ah, é que eu estava atrelando a quantidade de maneiras que eu posso montar esse mesmo. Não, mas ele vem daí. Não, eu tinha pensado, por exemplo, em meio, pode ser 2, entendeu? Ah, não. Aí eu entender isso, quando você falou de que outra maneira eu posso Uhum. montar esse. Não, então, ele vem de quantas formas, o que vem aqui em cima, né? O que está aqui em cima é quantas vezes eu posso montar ele. Então eu posso montar ele de 12 vezes diferentes. Que é aquele 12 que a gente tinha na aula passada. Lembra que em passo intermediário a gente tinha 12 sobre 4 fatorial? Está aqui. 4 vezes 3. Tá? No fundo isso vem do teorema de Wick. O teorema de Wick vai abrir em vários termos equivalentes a menos de renomeações de momento. Né? Lembra quando a gente discutiu isso na semana passada? Eu retomo aqui rapidinho. Na semana passada eu tinha falado o seguinte, que quando a gente se deparou com esse termo aqui, integral em D4 chapéu menos I lambda, a gente tinha φ de... Bom, vou escrever de forma mais sucinta aqui, tá? φ1, φ2, φ Q1, φ Q2, φ Q4. Isso daqui eu tinha falado para vocês que era igual a menos I lambda, e aí eu tinha 12 vezes uma certa combinação, mais 3 vezes uma outra combinação. Tá? Essa 12 vezes uma certa combinação, aqui tinha 15 no total, que é 6 menos 1 fatorial duplo, né? Essa 12 vezes uma certa combinação são 12 vezes, basicamente, eu abro isso daqui em termos de teorema de Wick. Então eu tenho um produto de 3 funções de 2 pontos, e tenho 15 termos independentes a princípio. 12 deles eu consigo agrupar em uma quantidade só e 3 deles eu agrupo em outra quantidade. Então é basicamente daí que vem.
Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos fazer a função de 4 pontos então. Vou tentar fazer rapidamente a função de 4 pontos e depois... A função de 4 pontos a gente não vai contar a multiplicidade não, tá? Vai ser só identificar quais são os diagramas. E depois a gente faz a função de 2 pontos no lambda φ3. Tá? Então... 4 pontos. Ainda no lambda φ4. Tá? Bom... Ordem 0. Quais são as possibilidades? 2 retos. Então, 1 com 2, 3 com 4, 1 com 3, 3 com 4, Não, 2 com 4, 4. E 1 com 4. 1 com 4, E 3 com 2. 2 com 2, 3. 2 com 3, né? Então, 1, antes que venham críticas. Então, lambda elevado a 0, então não pode ter nenhum vértice. São só propagadores. Tá? Bom, cada um deles vem com um fator de multiplicidade 1, tá? Lambda elevado a 1. Quais são as possibilidades? Você pode botar um X. O X é o mais fácil. Acabou. Esse eu fiz, o resto eu deixo pra você. Depois Esse daqui vai ter um fator de multiplicidade 1 também, tá? Só que esse 1, ele é 4 fatorial sobre 4 fatorial. Ah, sim. Porque a princípio que eu tenho é isso aqui, né? 4 propagadores externos com vértice. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 4 fatorial. Divido pelo 4 fatorial que vem do 1 sobre 4 fatorial da ação de interação. Tá? Então, beleza, vamos lá, o que mais? O tracinho um propagador. Duas bolhas, propagador com um de baixo, loop embaixo, loop em cima. Ficou bonito. Então tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só que isso 3 vezes para Mais cada um dos. Permutações disso. O loop vai estar em qualquer um dos lambda 0. Hã? O loop poderia ser colocado tanto em cima quanto embaixo em todos os casos do lambda 0. Do lambda 0. Isso. Exato. Tem mais algum? Rapaz. Não tô conseguindo ver não, velho. Eu acho que é só isso mesmo. Uma perguntinha horrível. Você tem certeza que é só isso? Não, bom, pelo menos eu não consigo enxergar mais nenhum. Lambda ao quadrado agora. São dois vértices. Lambda ao quadrado são 2 vértices. Você pode fazer. Né? Eu vou começar pelos mais importantes. Esse eu sei. Esse São primeiro. esses aqui. 1, 2, 3, 4. Eu tenho mais 2 permutações desse. Tá? Por que duas permutações? Ah, tá. Entendi. Basicamente, um com 3 e o 1 com 4 depois. Tá? Então, isso daqui. Mais. O que mais? Agora tem esse cara aqui. Colocando mais permutações, né?
Agora eu tenho Aí, ferrou, né? Isso aqui, mais as permutações. Dois, 3, 4. E aquele lá vai mudando as bolhas? Os loopings ali podem ir mudando ou não? Posso ir colocando aqui, por exemplo, né? Não sei se foi isso que você quis dizer. Não, tô falando do segundo ali, né? Que ele pode estar nessa perna, ou nessa perna, nessa perna. As permutações que você fala não é só dos números, é das pernas também. Não, mas as permutações dos números equivalem às permutações da perna. É verdade, tá, desculpa. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E o loop dentro do loop também. Ele em cima dele mesmo. Rapaz, verdade. E reto, né? Ainda tem as possibilidades dele Ele em cima dele mesmo, o resto. assim mesmo. E o outro nem acontece nada. Mas. Maravilha, né? Coisa linda. Enfim. Na realidade, a lambda quadrada é a combinação de lambda 0 com lambda 1. Né? Não. Nem todos podem ser escritos como. Você diz só multiplicar? Não, não é multiplicar, é como se fosse uma combinação. São combinações de topologias, mas não são equivalentes a multiplicar. Aham. O que vai interessar pra gente dessa história toda vai ser esse e esse. Quer dizer, e as suas permutações, né? Por quê? Primeiro porque a gente vai amanhã introduzir um novo funcional, que é o W de J, que é o chamado funcional das funções de correlação conexas. Funções de correlação conexas, elas envolvem somente diagramas de Feynman que você pode desenhar sem tirar o lápis do papel. Então, por exemplo, essas contribuições são desconexas, essas contribuições são desconexas, essas são desconexas, Mas a cada e dia assim não. por diante. A do X não, né? Essa daqui não, ainda não. Essa não é desconexa. Então, se você restringe as funções conexas, a gente mata toda essa primeira linha, a gente mata essa parte e a gente mata essas partes. Tá? Essas são as funções que de fato interessam quando você vai calcular processo de espalhamento. Porque a matriz S que te interessa é a matriz S conexa, por conta do princípio de decomposição de cluster. Eventos suficientemente separados se fatoriam. Tá? O João ficou animado até, né? Terapêutico. Então, para a física, o que interessa são as funções conexas. Tá? Na prática, a gente vai focar numa subclasse que são as chamadas One Particle Irreducible, irredutíveis de uma partícula, um PI, que são gráficos que, cortando uma linha interna, você não separa em dois. Então, por exemplo, esse daqui, se você corta essa linha interna aqui, você separa em dois diagramas. Então, esse não é um PI. Tá? E o motivo pelo qual a gente foca nele é porque os diagramas 1PI, eles já envolvem toda a complexidade de cálculo que você pode encontrar. Então, quando você vai lidar com renormalização da teoria e tudo mais, você faz isso em termos dos diagramas 1PI. E aí, tendo feito isso em termos de diagramas 1PI, você facilmente reconstrói as conexas. E tendo as conexas, você reconstrói todas elas se você quiser. Tá? Então, a gente vai focar somente nas contribuições 1PI nas próximas aulas. Então, nesse caso aqui, envolve essa, a trilevel, e essa, a um loop. Legal? Deixo de exercício para vocês calcular o fator de multiplicidade desse cara. Tá? Não precisa focar em todos eles, não. Deixa eu só fazer mais uma coisa antes da gente encerrar. Que a gente vai usar isso para a aula que vem. Vamos pegar um outro exemplo agora, que vai ser vamos fazer a aplicação pro
Bom, não vou chamar de lambda não, tá? Vou chamar de Gφ3. Tá? Então, isso daqui significa que a gente vai ter uma ação de interação dada por menos g sobre 3 fatorial, tá? Integral de d4x φ de x ao cubo, tá? Vamos primeiro calcular a função de um ponto do modelo GF3. Essa é uma diferença importante em relação ao lambda φ4. Né? No lambda φ4 as funções de n pontos com n ímpar eram trivialmente zero, mesmo que você incluísse correções de ordem mais alta. No modelo GF3 isso não é verdade. Porque, por exemplo, se você olha para a contribuição k igual a 1 da nossa expansão perturbativa, isso daqui vai envolver φ1, φ ao cubo, né? Isso daqui é uma função de 4 pontos, que é não nula. Então a gente pode gerar correções quânticas, correções radiativas. Acho que eu não introduzi esse nome antes, né? Radiativo é chamado uma nomenclatura que a gente usa para correção quântica, correção de ordem mais alta. Para funções de um PI, quer dizer, de um ponto, por exemplo. Então, vamos lá. Então, ordem G a 0 não vai ter nenhum. Tá? Não faz isso. Não. Não. Não tem nenhum. Porque a ordem G a 0 significaria termo de ordem 0, ou seja, termo k igual a 0. Mas é um O termo k igual a 0 vai ser a própria função de um ponto trilevel. O teorema de Wick diz que ela é igual a 0. Tá? Certo? Não entendi como é que foi. O g elevado a 0 seria o termo k igual a 0 na nossa série perturbativa. O termo k igual a 0 é o valor esperado no vácuo livre de φ. O valor esperado no vácuo livre de φ é igual a 0. Porque para a teoria livre, o valor esperado no vácuo é sempre... Não, entendi. Tá, ok. Então, g elevado a 0 não tem nada. G elevado a 1. A gente tem essa possibilidade aqui. Tá? Então, P1, enfim, isso daqui. Ok? Proporcional a uma delta de P. Tá? Proporcional. Então, isso aqui só é não nulo para P igual a 0. Tá? Multiplicidade disso igual a 1, né? Porque esse daqui é propagador com o triverse e aí esse cara aqui. Tá? Aqui eu tenho 3 possibilidades, aqui eu tenho 2, 1, 3 fatorial, cancela com esse 3 fatorial. Tá? A expressão matemática disso vai ser menos IG integral em D4Q de 2π ao cubo, desculpa, 2π a quarta, G0 de Q. Certo? De Q esse momento aqui nesse loop. Tá? Ali sai que erro porque nós estamos calculando a função de um ponto, professor. Isso, a gente está calculando a função de um ponto. Vamos ficar nessa ordem aqui. Tá? É porque eu estou preparando o terreno para algo que a gente vai usar na aula que vem. Então, salvem isso aí. Tem um nome para esse tipo de gráfico? Esse aqui é conhecido como tadpole. Eu costumo chamar esse tipo de gráfico aqui de tadpole também, tá? Tem gente que chama isso de snail, caracol. Ok. O que, assim, é relativamente aceitável interpretar o que está acontecendo nos outros gráficos. Com aquele snail, a partícula está indo, ela está interagindo com ela mesma e segue. Mas o que está acontecendo? Ela some? Ela inicia e... Ela vai ser o valor esperado no vácuo da partícula. Então não tem uma interpretação de partícula indo, voltando. Não associaria uma interpretação dessa não. Tá. Tá? Porque
Para falar de partícula indo de um ponto para outro, você tem que falar de matriz S, né? O que seria a matriz S de uma partícula só? Vamos agora para a função de 2 pontos. Para a função de 2 pontos. Ordem g elevado a 0. Tem um algo? Não? Tem. Tenho. Certo? Ordem g elevado a 1. Mas peraí, você tem 2 pontos com mais 3 dá 5, né? Não, mas g elevado a 0 é simplesmente os 2 pontos. 2 pontos vezes a ação de interação elevada a 0. Tá. Então, só o propagador, de P1 para P2. Ou P2 P1, né? Seguir uma simplificação. G elevado a 1. Daí já respondeu. Daí acabou de respondendo. Você tem 3 com 2, 5. É ímpar, né? Isso, aqui não tem nada. Aqui a gente teria vértice triplo, inserção a uma função de 2 pontos. Daria uma função de 5 pontos de matéria livre. Então, isso aqui chegou a 0. G ao quadrado. Agora sim a gente tem algo. Porque vértice triplo, inserção 2 vezes. Então vai dar 6 com 2, 8. Tá? Quais são as possibilidades? Tenho essa possibilidade. E tenho essa possibilidade. Certo? Certo. Ok? Tá. Mais alguma? Agora a gente tem 2 pontos, então a gente pode pensar em matriz S e tentar interpretar. Então, essa daqui vai ser excluída na matriz S física, né? Essa daqui é desconexa. Então, aqui a gente tem todos os diagramas contribuindo. E aí, eu tô colocando esse exemplo justamente por conta dessa contribuição. Porque na semana que vem a gente vai ver que quando a gente calcular, quando a gente definir, semana que vem não, amanhã, quando a gente definir o funcional W e calcular a função de 2 pontos associada ao funcional W, a gente vai basicamente matar aquela contribuição ali. De tal forma que o funcional W ele joga fora todas as contribuições desconexas. Vamos determinar os fatores de multiplicidade aqui. Esse daqui foi 1 já, né? Daqui a gente vai ter... Não, vamos pegar o primeiro diagrama ali. A gente tem isso, isso, isso. Aqui eu tenho 6, certo? Agora aqui eu tenho 3, certo? 2, 1. Beleza? Então, eu tenho 6 vezes 3 vezes 2 sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Certo? Isso daqui vai dar, bom, esse cara cancela com esse, 6 cancela com 3 fatorial, sobrou 1 sobre 2. Isso daqui vai ser 1 sobre 2. Certo? E esses daqui? Aqui eu tenho isso e isso. Eu tenho esse cara e esse cara. Então daqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 6 possibilidades. Aqui eu tenho só 3 possibilidades. Agora eu tenho só uma possibilidade e uma possibilidade. Então eu tenho 6 vezes 3 sobre 3 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Isso cancela com isso, vai ficar 1 sobre 4, né? Então, esse cara aqui vai ser 1 sobre 4. Tá? Vou manter isso salvo.
Entendi. Tem alguma coisa que mudou lá também? Do jeito que tá indo, não tá com cara de que isso aqui vai cancelar, não. Eita. Então, Descobriu ele. esse 1/4 aqui fica sob suspeito, tá? Volta nele depois. Tinha uma pergunta, cara? Sim, eu fiquei em dúvida por que ficou desconexo os gráficos, na verdade, eu não entendi essa parte. Isso aqui? Isso. Não, é uma possível topologia que eu posso desenhar, né? É um possível gráfico que eu posso... A ideia é eu desenho todos os gráficos Uhum. que eu posso construir com um número de vértices correspondendo à potência do acoplamento, tá? Então ali eu tenho acoplamento G quadrado, então eu tenho que construir todos os gráficos com 2 vértices. Sim. E uma das possibilidades é essa. Ah, tá, então poderia admitir as outras que nós fizemos ali também. Não, aquelas não, porque aqui a gente tem só vértice φ ao cubo. A gente está olhando agora para uma teoria G φ ao cubo. Ok. Então a gente não tem mais o vértice quarto, a gente tem só o vértice triplo. Ah, tá. Então, φ ao cubo significa que o vértice relevante é isso aqui, né? Faltou, acabei não falando isso. Daqui é menos I, G. Tá? Você poderia brincar com uma teoria envolvendo os 2 vértices. Uhum. Tá? E aí você vai gerar novas possibilidades. Uhum. Fica como exercício para vocês. Você conseguiu ver por que essa combinatória aí deu esquisito? Mas tá falando por que isso daí? Porque eu sei que a função de 2 pontos conexa vai ser a função de 2 pontos geral menos a função de 1 ponto ao quadrado. E eu preciso que aquilo cancele isso. Eu não estou vendo como que eu vou... Talvez eu tenha que produzir um fator 1/2 aqui. Vamos pensar. Esse termo ele vinha de isso com isso. Então aqui eu tinha 3 possibilidades, aqui eu tenho uma possibilidade. É isso mesmo? Eu tinha falado que tinha 3/3 fatorial. Não. Mas não, na verdade é 3 vezes 1 sobre 3 fatorial. Isso daqui é 1/2. Então isso daqui na verdade é 1/2. 1/2. Agora sim. Então esse cara aqui... Não tá errado isso. Não, o 1/4 está correto, o outro que estava errado. Então, atenção para esse 1/2 aqui. Tá? Ficou claro de onde vem esse 1/2 e por que eu errei antes? Por que você errou, tudo bem. Eu não entendi que você falou que um cancela o outro. Isso aí só. Não, daqui a gente vai ver na semana que vem. Ah, tá. É que eu estava usando já como conferência algo que eu sabia que tinha que acontecer. Ah, tá. Em G2 não tem mais nenhum possível gráfico? Para função de 2 pontos, não. Nunca consigo ver. Tem. Tem mesmo. Vai ter um... Ele tá exatamente nisso. Mas esse é conexo. Então, mas qual é a contagem desse? Vamos ver. Tenho isso com isso. E aí, esse cara aqui. O primeiro vai ter 6 possibilidades. O segundo tem só 2. Aí aqui tem 3 e aqui tem 1. Certo? Então 6 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial.
1 sobre 2. Certo? Agora sim, acho que está completo. Então, só para introduzir já para adiantar algumas classificações da semana que vem, né? Vamos lembrar que semana que vem não, de amanhã. Esse daqui é conexo e um PI. Esse é conexo e um PI. Esses daqui são desconexos, desconexos, desconexos. Esse daqui é conexo, mas não é um PI. Tá? Aqui a gente vai ter conexo, conexo, desconexo, conexo, mas não um PI. Então, nesse caso aqui, o que vai interessar pra gente na hora de calcular alguma coisa é esse daqui. Tá? Esse e esse, né? Porque tendo esse, você constrói os outros. Beleza. Beleza? Me dá só mais meia horinha. Tá brincando? Acho que se não tiver mais nenhuma dúvida, por hoje é só.